Daqui pra cá eu resolvi mostrar uma técnica um pouquinho mais avançada. Você consegue fazer umas imagens mais dinâmicas utilizando a mesma imagem, só mudando a sombra. Então vamos lá ver? Agora eu vou mudar a projeção, a base nossa não vai ser mais no chão aqui. Eu vou considerar como se aqui fosse a base agora, a gente estivesse vindo com uma câmera daqui mesmo, né? Então a sombra vai ficar projetada aqui. Então, como eu disse, eu vou tentar fazer isso da forma mais básica e simples possível, sem demandar muito tempo. Então eu vou fazer um recorte não, né? Um shape aqui parecido com o shape do produto. Vou pintar ele aqui numa cor parecida com a do produto. Aqui mais os lados assim, talvez. Beleza. Tirar esse stroke aqui que eu não preciso. Fiz um shape aqui. Esse shape vai ser a nossa sombra. Então eu vou lá no efeito, adiciono efeito, um layer blur. Eu vou deixar com 20 talvez. Acho que vai ficar muito. Vou colocar 10. Talvez ficou pouco. Mas beleza, vou jogar lá pra baixo. E agora, é como se eu tô considerando que a luz tá vindo daqui, né? Então ela vai vir pra cá. Ó, só daqui ela já deu. Eu tenho que tirar essa sombra daqui. Não esqueci de deletar. Sombra aqui. Aquela de antes. Beleza. Agora a gente vai pegar isso aqui. Deixa um pouco mais assim. Vou reduzir essa porcentagem de sombra. E aumentar o blur aqui pra 30. Eu tinha diminuído, mas na verdade eu vou ter que aumentar mesmo. Tá bem sutil, acho que tá até sutil demais. Eu vou deixar em 40 pra você poder ver, né? Que eu nem sei se você tá conseguindo ver. Ó, mas já mudou a dinâmica da imagem. Talvez ele teria que ser um pouquinho mais forte. Isso não é uma regra, né? Como eu disse, depende da iluminação, você que define, né? Se fosse uma iluminação mais difusa, isso aqui seria mais fraco. Mas se eu quiser considerar que tá vindo uma luz forte daqui da esquerda, essa sombra pode ser mais densa. Olha só, já deu uma imagem bem legal. E se você quiser também, dá pra fazer ela flutuando, né? Vem aqui. Vou até brincar aqui e jogar pro lado, assim. Dá uma distância maior. Como ela tá mais distante, ela reduz a sombra, né? E também ela fica mais difusa. Então eu vou aumentar aqui pra 60. Isso aí. E também vai reduzir a intensidade dela, né? Que ela tá mais longe. Mesma regra da mão lá que a gente falou. Olha só. Só com a sombra a gente já criou uma dinâmica bem legal com o nosso produto. Massa, né? Vamos lá para os nossos hambúrguer agora. Eu vou tentar utilizar. Agora eu vou fazer ele meio que flutuando, assim, uma foto. Mesmo esquema, né? Vou dar um ângulozinho aqui. Deixar ele meio longe assim, depois eu. Só para não me atrapalhar agora, depois eu vejo se eu aproximo mais ou não. Usando a regra da distância que eu falei da mão, quanto mais próximo, mais definido. Como ele tá num ângulo assim. Aqui ele tá mais próximo do chão e aqui ele tá mais longe do chão, da base, né? Então, pela regra, aqui tem que ficar a iluminação, a sombra mais definida, mais escura. E de acordo com que vai distanciando aqui, ela vai ficando mais fraca, né? Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar esse aqui. Ele tá com a cor bem densa, mas beleza. Eu vou vir aqui na cor dele. Clico 2 vezes. Em vez de do Solid, a gente vai usar o linear. Que é o nosso gradiente, né? E agora a gente vai editar um pouco esse gradiente. Acredito que já meio que você pegou a lógica do que eu vou fazer. Como eu falei sobre a leitura da sombra, ela fica mais definida aqui e vai fazendo degradê lá para baixo. Eu acho que ela tá muito marcada, então eu vou aumentar um pouco. Antes de eu mexer no gradiente ali, eu vou aumentar isso aqui para 20. Mas, na verdade, já ficou bem bom. Ó, já dá uma naturalidade bem legal. Só que talvez
Cara, eu gostei bastante. Talvez só reduzir mesmo a porcentagem aqui. Tá bem sutil, de novo, porque ela tá mais longe, né? Eu quero só que quem visualize tenha essa noção de que tá flutuando, né? Então tem uma sombra marcando, mas tu vê que ele tá mais definido aqui e tá esfumaçando mais lá. E se tu quiser editar mais, tu pode criar mais um aqui, aumentar a definição aqui da porcentagem, deixar em 80, marcar. Você pode editar. E deixar essa transição um pouco menor aqui, né? Se você quiser. Ó, cada vez que eu aproximo ele fica mais marcado e cada vez que eu vou mais pra direita, fica menos marcado. Mas eu gostei bastante assim. Também ficou bem legal. Vamos pra terceira, que é o nosso tênis. Eu vou fazer ele dessa forma aqui. Como se ele estivesse encostando no chão, mas assim. Eu vou fazer a mesma lógica do hambúrguer. E também para facilitar a nossa vida, eu vou roubar esse do hambúrguer. É a mesma lógica. Definiu ali. Só tem uma coisa mais que eu vou fazer. Eu vou usar esse aqui mesmo para não ter que refazer outra coisa. Vou reduzir... que ele tá encostando lá no chão, né? Então, o que tá encostando no chão ele tem que ficar bem definido e tem que ter uma sombra para isso. Então, ele fica aqui. Tá vendo que eu tô fazendo sem editar muito, sem gastar muito tempo, assim, né? Porque eu tô tentando simular um dia de trabalho comum de quem tá fazendo isso, né? Tá cheio de coisa acontecendo, então tem que ser da forma mais simples e rápida possível. Meio... aqui... Depois eu vejo se tá muito. Eu vou rotacionar isso aqui, que eu quero que ele fique mais definido aqui do que lá. E essa cor aqui não vai ser mais essa, né? Tá com azul. Mais escuro aqui. Fazer cinza. Vou deletar isso aqui, né? Não quero mais ele. Só pra facilitar o trabalho. E aqui deixo um cinza também. Esse pode ser um pouquinho mais azulado. Não tão azulado não, porque esse aqui não tem azul. O que tem azul é a embalagem. Acho que já ficou bem legal. Vou dar um pouquinho esse ângulo aqui. Eu acho que ele tá meio fraco a sombra. Eu já vou ver se vai funcionar ou não. Funcionou. Acho que talvez aumentar um pouquinho de definição para 60. Deixa eu ver se eu gosto. Acho que poderia ficar um pouquinho menos definido aqui, eu acho. Vou colocar um 15. Talvez aqui na sombra aqui tem que deixar um pouquinho mais evidente, porque como ele tem essa parte aqui, ele teria uma sombra um pouquinho mais forte aqui. O que eu tô falando agora pra você é uma coisa que você vai ver com o tempo, né? Eu aconselho você ficar observando as coisas em volta de você, como a sombra se comporta, que só com referência tu consegue replicar alguma coisa, né? Tu não consegue desenhar algo que você nunca viu, né? Então, a mesma coisa com sombra. Você não vai conseguir produzir uma sombra se você não repara nela. Beleza. Nosso tutorial tá bem legal, então olha só como ficou. Massa. Ficou dinâmico, ficou bonito. Muito bom. Olhando para esses dois projetos agora, o dos outros que não viram esse vídeo e o seu, aplicando todas as técnicas que a gente viu hoje, qual dos dois você acha mais atrativo? Qual dos dois você clicaria? Qual dos dois você acha que o consumidor clicaria? Qual você acha que converteria mais em venda? Então isso só aplicando sombras a gente deixou as imagens muito mais atrativas. Então se você quer ver tutorial como esses, deixa aí nos comentários. Valeu!